A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Salmo de número 29, verso 3, onde lemos: A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Que verso maravilhoso que nos fala da voz do Senhor. E no Salmo 29, nós vamos encontrar a expressão a voz do Senhor, pelo menos 7 vezes. E por isso eu quero mencionar os 7 elementos da voz do Senhor. 7 elementos da voz do Senhor no Salmo de número 29. Salmo 29, 3 diz que a voz do Senhor se ouve sobre as águas. Desde o princípio, quando a terra era sem forma e vazia, e que Deus disse, haja luz, a voz do Senhor foi ouvida. E aí veio a criação. O Deus da glória troveja, todo trovão, muita gente diz que é a voz de Deus. E o Senhor está sobre as muitas águas do dilúvio, o Senhor estava ali. Portanto, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. E podíamos dizer que a voz do Senhor, ela é audível. Ouve-se sobre as águas. Vamos ao verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor tem poder. E toda vez que Deus fala, lhe acontece o que lhe apraz. Diz que a palavra de Deus não volta vazia, sempre faz o que lhe apraz. A voz do Senhor é poderosa, poderosa para salvar, poderosa para libertar, poderosa para transformar, poderosa para curar. A voz do Senhor é poderosa. Portanto, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa. E ainda no verso 4 diz, a voz do Senhor é cheia de majestade. Que voz maravilhosa, que voz majestosa, uma voz audível, uma voz poderosa, uma voz majestosa, porque é o Rei do universo que fala. A voz do Senhor, diz, é cheia de majestade, uma voz audível, uma voz poderosa, uma voz majestosa. Vamos ao verso 5, que mostra o poder da voz do Senhor. Diz assim no verso 5, e esse é o quarto elemento. Número 1, a voz do Senhor ouve sobre as águas. Número 2, é poderosa. Número 3, é cheia de majestade. E no número 4, em Salmo 29, verso 5, diz, a voz do Senhor quebra os cedros. Olha, o cedro do Líbano é um cedro forte, é uma árvore fortíssima, difícil de se quebrar, madeira resistente, madeira dura. Mas aqui o salmista diz que a voz do Senhor quebra os cedros. E ele repete, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Esses cedros do Líbano era fortíssima madeira, foi a madeira usada até para a construção do templo de Jerusalém na época de Salomão. E a voz do Senhor quebra os cedros, ou seja, ela é poderosa mesmo, ela quebra qualquer coisa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, é poderosa, é cheia de majestade, quebra os cedros. Verso 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Oh, que voz forte, oh, que voz poderosa. Até quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de fogo, eles não queimaram, porque a voz do Senhor separa as labaredas de fogo.
Que voz forte, que voz poderosa, que voz maravilhosa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, quebra os cedros, até a madeira mais resistente se parte diante da voz do Senhor e separa as labaredas de fogo. Olha que contraste entre águas e fogo. A voz do Senhor ouve sobre as águas e a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Vamos a outro verso, verso 8 do Salmo 29, verso 8 diz: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O deserto que não tem nada, quando Deus fala, treme o deserto. Até um terremoto acontece no deserto. E repete o verso 8, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Aqui, o deserto de Cádiz, possivelmente é Cádiz Barneia. E a voz do Senhor faz tremer esse deserto. Então, olha só, já falamos de 6 elementos da voz do Senhor. Ela ouve-se sobre as águas, ela é poderosa, ela é cheia de majestade, ela quebra os cedros, ela separa as labaredas de fogo, ela faz tremer o deserto, a voz do Senhor. Mas o verso 9, temos outro detalhe da voz do Senhor. A voz do Senhor faz parir as servas. Olha aí, se faz parir as servas, quer dizer que toda pessoa que vem ao mundo, vem por causa da voz do Senhor. O Senhor tem a hora certa para cada um de nós nascer. Faz parir as servas e desnuda as brenhas, e ao seu templo cada um diz glória, glória. Então a voz do Senhor, 7 elementos da voz do Senhor no Salmo 29. Só aqui no Salmo 29, se nós formos falar de tudo da voz do Senhor, é muita coisa. Então vamos a 7 elementos da voz do Senhor no Salmo 29. 1, ela ouve-se sobre as águas, portanto ela é audível. 2, ela é poderosa, poderosa para libertar, poderosa para salvar. 3, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele é o Rei do universo, ele é o Rei dos reis, sua voz é cheia de majestade. Diz em alguns textos que a voz do Senhor é como muitas águas, não é? 4, a voz do Senhor quebra os cedros. O cedro do Líbano, madeira dura, resistente, ela quebra. 5, a voz do Senhor separa labaredas de fogo. 6, a voz do Senhor faz tremer o deserto. E 7, a voz do Senhor faz parir as servas. Portanto, que poder é a voz do Senhor? Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube para mais vídeos como esse. Um versículo da Bíblia por dia. E aqui falamos só da voz do Senhor no Salmo 29. Que você ouça a voz do Senhor no seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.